Bom dia, minhas irmãs, como vocês estão? Eu espero que bem. Nossa, minha cadeira tá fazendo uns barulhos. Quero mostrar um dia bem real na minha vida aqui em Berlim, como recém-chegada, mostrando um pouco desse processo de chegar, me estabilizar, as dificuldades e as não dificuldades, as mudanças, enfim. Então agora são 10 horas da manhã, já comecei o meu dia faz um tempinho, que eu sou uma pessoa que acorda cedo. Acordei, tomei café, né, passei um cafezinho aqui, cuidei de algumas coisas das minhas redes sociais, então respondi e-mails, falei com pessoas e tal, dei uma organizada nos próximos conteúdos, vi o que eu precisava fazer, mas agora, daqui a pouco, daqui a 20 minutos, eu tenho uma entrevista de trabalho aqui na Alemanha. Essa já é a terceira ou quarta empresa que eu tô entrevistando, mas é a primeira entrevista com essa empresa específica, então é a primeira fase desse processo. E tem sido muito legal, é muito trabalhoso, né? Tipo, é o que eles falam, tipo, looking for a job, it's a full-time job, que é tipo, procurar um trabalho, é um trabalho em tempo integral. Então isso tem tomado muito tempo, porque cada empresa, tipo, cada aplicação que eu tenho que fazer, tem que escrever uma cover letter, aí tem que pesquisar sobre a empresa. Eu tenho um painel no Notion também que eu organizo todas as aplicações que eu fiz, como que eu fiz, testo algumas coisas diferentes, vou anotando o que eu tô aprendendo sobre o processo pra eu poder ir melhorando. Então tem sido um mega processo mesmo assim de aprendizado. É muito legal. Era o que eu tava buscando, assim, sabe? Tipo, sair um pouco da minha zona de conforto, tentar coisas novas. E tem sido muito positivo, né? Eu cometi alguns erros no começo, pesquisei por umas vagas que eu nem posso fazer, então, tipo assim, tenho aprendido muitas coisas com isso. E agora eu acho que como eu entendi mais, porque, né, tô em outro país, tem muitas diferenças. Tipo, as vagas têm suas diferenças, as leis, não sei o que, então o jeito de aplicar tem sido todo um aprendizado. E tudo que eu faço é estratégico, gente. Eu sou uma pessoa muito estratégica, então o jeito que eu me arrumo para a entrevista tem a ver com a marca, né, com a empresa que eu vou conversar. Então hoje eu achei que esse look aqui tinha a ver com a empresa, com a marca que eu vou conversar, o meu cabelo, tipo assim, tudo, a maquiagem mais leve e tal, tudo tem a ver, tudo estrategicamente, o fato de eu estar mais informal, né, com o moletom. Eu tô de legging por baixo, falam que não é pra fazer isso, né, que mesmo que a entrevista seja online, pra colocar um look completo, mas eu não coloco, porque eu fico muito mais confortável, e que se eu tô mais confortável, eu vou falar mais confortável. Eu também sempre preparo É que eu não vou poder mostrar porque tem informações aqui das empresas, né? Eu fico com um caderno meu aqui, do meu ladinho, durante a entrevista, né? Já que ela é online, eu não fico olhando pra ele, né? Não deixo eles verem que eu tô olhando, mas eu anoto algumas coisas chaves que geralmente são perguntadas em primeira fase, que eu já aprendi. Então eu anoto aqui, mais ou menos, os pontos pra eu não esquecer nada. Eu anoto com quem que eu tô falando, pra eu saber exatamente, tipo, o nome e a posição daquela pessoa. Alguns pontos sobre a marca, então às vezes eu anoto também, isso depende do ponto da entrevista, né? Primeira vez geralmente é só um geralzão, é mais rápida, mas numa segunda, terceira, quarta fase em que tem aquelas perguntas de estudo de caso, às vezes tem exercício e tal, eu já vou meio que analisando e fazendo alguns pontos interessantes pra poder trazer à tona na entrevista, pra mostrar que eu tô prestando atenção e que eu posso fazer coisas diferentes. Enfim, é uma mega preparação, mas é super legal. Só que é draining, né? Tipo, isso me esgota bastante. Nos últimos dias você tem que ficar meio disponível, porque, do nada você aplicou um negócio lá, do nada eles mandam e falam, podemos fazer uma entrevista amanhã, depois de amanhã. E você tem meio que, né, tipo, se jogar, porque senão tem mais 50 pessoas que vão dizer sim e eles vão continuar com o processo. Então, enfim, hoje eu tenho essa, no fim da semana eu tenho outra, e no meio da semana também eu tenho outra, então vários processos assim rolando ao mesmo tempo, tá sendo bem legal. Eu já recebi uma proposta, mas não se alinhava, né? Não dava pra fazer, pelo menos não nesse momento. Então não fazia sentido, mas foi legal também, foi bom, tipo, pro meu ego, né? Pra minha autoestima profissional. Saber que, tipo, não, tá rolando, tô aplicando pras coisas certas porque tô recebendo, né, a oferta. Então eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre isso, sobre o processo, quando ele acabar. Esse vídeo provavelmente só vai ao ar depois que eu terminar os processos, porque eu não quero jinx it. Eu posso fazer um vídeo contando os processos, provavelmente esse vídeo só vai ao ar depois, porque eu não quero postar na internet e aí, sei lá, ficar, tipo, sabe? Eu não falo nem pra minha família, geralmente, os processos que eu tô fazendo, eu não falo pra ninguém, a não ser que seja uma pessoa dessa área que possa me dar dicas profissionais e me ajudar nesse processo. Eu não conto pra ninguém, eu gosto de fazer
tudo, mas eu quis gravar, tipo, ter um material aqui durante, né? Porque eu acho que depois o meu jeito de contar vai ser diferente, então durante tem sido essa a minha pegada. Então agora eu vou desligar aqui pra eu preparar todo o meu ambiente aqui pra poder fazer a entrevista. Ó, gente, esse é o meu setup de entrevista. O meu celular eu coloco pra no disturb, pra ele não tocar de jeito nenhum, nem vibrar, nem me distrair durante a entrevista. Aqui eu deixo as minhas anotações com uma caneta pra eu também riscar, anotar alguma coisa que ele me disser e eu quiser olhar depois, algum nome, enfim. Aqui, né, eu deixei no Google normal pra vocês não verem as outras abas, mas eu deixo, tipo, também as minhas anotações e tal, e aí abro e faço aqui no Google Meeting. Uma aguinha, que eu tomei bastante, eu sempre tomo, é sempre importante ter uma água. E eu tenho a minha garrafa, só que eu acho que fica muito feio no meio de uma entrevista, eu, tipo, negócio com canudo, ela faz barulho, então eu sempre coloco um copo, o fone de ouvido, que eu sempre faço de fone, e esse daqui, sempre que eu fico nervosa, eu gosto de passar um hidratante labial antes pra não ficar prestando atenção no meu lábio. Enfim, fica assim. E aí a minha vistinha com a luz bem boa também pra fazer entrevista. Ok, gente, acabou a entrevista e acho que foi a entrevista mais rápida de toda a minha vida. Ela durou exatamente 9 minutos. 9 minutos! Foi muito rápida. Eu sinto que essas primeiras entrevistas, você meio que já passou pra segunda fase, mas eles só querem, tipo, make sure que você é exatamente aquilo que você colocou no seu currículo. Meio que ver a cara da pessoa só. Não exatamente aquilo, porque, né, ninguém nunca me pediu nenhum certificado nem nada, mas eles só pedem pra você meio que confirmar verbalmente e eles te explicam um pouco da empresa. Primeira entrevista eu sinto meio essa vibe, é sempre muito rápido e muito, tipo, tá, não sinto que tem muito, um requisito, deixa eu ver aqui se... Não sei, enfim, talvez seja só uma impressão dessas minhas experiências, mas foi muito rápido, o cara era bem estranho, confesso, tipo... Muito estranho, muito estranho. Parecia que ele tava odiando o trabalho dele. Tipo, eu odeio minha vida, eu odeio meu trabalho e eu tô escolhendo pessoas pra trabalhar nessa mesma empresa. Eu achei muito bizarro, muito, muito bizarro. Enfim, tô meio em choque ainda. Porque você se prepara toda, né? Você passa, tipo, horas, você lê, você pesquisa, você treina. E aí chega, tipo, 9 minutos. Foi muito rápido, muito rápido. Eu fiz algumas perguntas. Geralmente nem dá tempo de muitas perguntas. Porque, né, tipo, a entrevista vai se alongando. Geralmente é meia hora. Ele já tinha marcado que essa entrevista ia ser só 20 minutos. Aí eu falei, nossa, 20 minutos, vai ser bem rápido. Mas deu 9 minutos e ele falou assim, bom, é isso. Antes dos 9 minutos eu te perguntar se tem alguma pergunta. Eu fiz 2 perguntas. Eu sempre separo umas 4 perguntas pra fazer. Porque eles sempre perguntam e você sempre tem que fazer uma pergunta. Isso foi uma coisa que eu aprendi estudando sobre entrevista, que você não pode falar, não, tá tudo bem. Você tem que fazer pergunta. Então eu separo umas 4 perguntas pra cada fase. Eu sempre tenho umas 4 perguntas na mão, de acordo com o que eu quero saber mesmo daquela empresa. Aí eu fiz 2 perguntas só, porque geralmente, tipo assim, fica muito pesado. Eu tenho 4 porque às vezes ele responde alguma coisa durante a explicação... Ou, sabe, tipo, eu vejo que aquilo não se encaixa, não sei. Às vezes não tem a pessoa ali que ia me responder aquilo que eu tava pensando. Mas eu fiz 2 perguntas, ele respondeu super de má vontade. Nossa, foi muito de má vontade, muito má vontade. E ele falou assim, tá bom, então é isso. Tchau, tchau. Aí eu desliguei, eu fiz questão de olhar no relógio assim, tipo, 9 minutos. Falei, meu Deus. Agora eu vou aproveitar pra gravar um vídeo pro canal completo, então vou sentar e vou gravar. Com roteirinho e tudo, né? Aqueles que eu sempre falo. Isso geralmente me leva 1 horinha. E aí depois provavelmente já vai dar o horário do almoço. Eu vou preparar alguma coisa pra comer. Vou colocar vocês aqui de novo. O cara tá me olhando gravar. O povo fica encarando aqui, meu. Ai, tá frio aqui, tá frio. E assim, eu odeio ficar com o aquecedor ligado, porque... Não sei, eu não gosto de aquecedor, eu sinto, ai, a pele resseca, fica dando, eu prefiro ficar com o aquecedor desligado, eu nunca ligo o aquecedor do meu quarto, e eu prefiro colocar casaco. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Acabei de almoçar, cadê o meu chá? Ah, tá aqui. Fiz um chazinho agora após almoço, hoje tá sendo um dia bem corrido, bastante coisa pra fazer, tipo, tá sendo difícil administrar tudo, sabe? Tipo, a parte de entrevista, procurar emprego, nananã, eles já mandaram um e-mail falando, convidando pra segunda fase. Então já marquei uma data pra ir lá pessoalmente fazer uma segunda entrevista. Essa que eu acabei de fazer, que foi estranha, mas o cara chamou pra segunda fase. Eu vou, né, gente? De qualquer jeito é experiência. Então marquei uma data e aí, tipo, sabe? Tendo que trabalhar em torno disso tudo. Agora eu preciso editar o vídeo que vai ao ar hoje, que eu acabei de gravar, né? Gravei antes do almoço. Eu preciso passar altas horas aqui editando. Então eu fiz um chazinho, eu tô evitando tomar cafeína na hora do almoço, porque eu sempre gosto de tomar um cafezinho depois do almoço.
Então eu tomei um chá sem cafeína. Tá sendo bem difícil, eu morro de sono nesse horário. Depois passa. Umas 3 da tarde passa. Mas, nossa, agora que é tipo 1h30, que horas são? 1h30, nossa. 1h30 até umas 3 eu fico com muito sono. E peguei um chocolatinho. Esse chocolate aqui que chama After Eight, que é um chocolate mentolado. Quando eu era criança, eu provei uma vez na casa da minha tia, eu nunca esqueci. E era uma delícia, acho que foi a primeira vez que eu provei isso, né, chocolate mentolado. E não tinha essas coisas em casa, que é caríssimo. E eu achei na promoção no supermercado e eu achei que era a mesma coisa, só que não é. Ó, é um chocolatinho bem bonitinho assim, só que... Tá focando, meninas. Tem um creme de menta dentro. É gostoso, é. Mas não era o que eu queria. Eu queria um chocolatinho mentolado que você derretesse na boca, assim, porque é bem um negocinho pra tomar com um cafezinho. Então essa vai ser minha sobremesinha. Vou dar um up. E editar, que nem uma cabrita aqui. Enfim. Eu tirei o outro moletom porque eu não queria sujar ele, porque ele é branco. Eu não como de moletom branco porque eu sou igual uma criança. Meu irmão ia adorar isso. Não queria comprar pra ele. Porque ele adora chocolate mentolado. E no Brasil quase não tem, muito difícil. Enfim, deixa eu me concentrar aqui, meus amores. Bora! Gente, alguns dias se passaram desde o dia da primeira fase, né? Dessa entrevista que eu contei pra vocês. E eu fiz a entrevista presencial com a pessoa que seria tipo a minha manager, a minha chefe. Então eu queria finalizar esse vídeo mostrando como que eu tô me organizando nesse processo de busca de emprego, estágio aqui na Europa, porque eu acho que tem dado certo, tô sentindo que estou chegando na reta final, já tem uma outra que eu tô achando que eu tenho mais chances de ser oferecida, que eu tô mais interessada ou menos, já tem aquela outra que eu não sei tanto. Então eu vou mostrar pra vocês aqui no meu Notion, porque é claro que eu fiz toda uma página no Notion pra controlar. Minha amiga deu essa dica pra mim, que é, faz uma tabela no Excel. Falei, amiga, tabela no Excel não, mas uma página no Notion com certeza pra ir controlando, e isso me ajudou muito nesse processo. Então como que eu fiz? Eu peguei um modelo já do Notion, não precisa construir nada do zero, e fui adaptando de acordo com o que eu achava importante ter. Eu coloquei o meu CV, né, o meu currículo aqui pra eu ter mais acessível, mas ele fica na minha mesa também, no desktop. Faço ali porque toda hora eu tô aplicando, então toda hora eu tô enviando, e eu só enviei um currículo. Tem gente às vezes que faz algumas versões de currículo, dependendo do que tá aplicando. Eu não senti a necessidade de fazer isso nesse momento, porque eu senti que eu tava tendo retorno desse currículo que eu tava enviando, como as coisas eram meio parecidas, o que eu tava aplicando, não senti a necessidade. Eu deixei um modelo de cover letter, que é... Como que chama no Brasil? Não sei como é que chama, mas é uma carta que você envia junto com a aplicação. E aqui na Europa, quando eu tava estudando sobre o processo aqui, eu vi que era super importante você ter essa cover letter. Então, quase todas as vagas que eu apliquei tinham espaço para colocar cover letter, e eu coloquei. Então, eu coloquei o modelo aqui, mas eu fiz uma específica para cada vaga. Isso sim, eu fui mudando. E aí aqui, tecnicamente, no modelo falar pra colocar um portfólio, mas eu não tenho portfólio, gente. Pra vocês verem, né? Eu sei que essa é uma pergunta talvez que apareça. Aliás, se tiverem mais perguntas sobre o processo, como eu preparei, esse é o lugar, né? Porque daqui um tempo, quem sabe eu trago um vídeo falando o que eu contei e posso trazer, né? Como eu comentei esses dias, um vídeo contando como foi, então deixem as perguntas aqui. Mas eu fiz um interview prep. O interview prep era uma lista de perguntas que eu estudei, então eu fui no YouTube, procurei, perguntas típicas de entrevista, o que que perguntam, como que se responde isso, como que se responde aquilo, e existem muitas técnicas mesmo, então foi um estudo, e eu anotei pra toda vez antes de fazer uma entrevista, antes de ir pra uma entrevista nessas que eu tô fazendo pessoalmente também, segunda, terceira fase, eu relembrar tudo aquilo, e alguns pontos, tipo, dá pra ver aqui, né, que começa com the energy, high energy, excited, que isso é uma coisa que faz toda a diferença, você chegar na entrevista já toda animada, do que chegar, tipo, com vergonha e demorar pra aquecer. As entrevistas são rápidas, então você já tem que chegar lá com o seu café, assim, no talo. E aí eu fiz esse arquivo preparando com respostas básicas sobre mim, para perguntas básicas que sempre fazem, mas eu também fui adaptando de acordo com a empresa e com a vaga que eu tava aplicando, tá? Acho importante também contar isso, porque acho que essa foi uma estratégia que
com certeza a gente precisa aplicar. Então, a resposta, por exemplo, quando pergunta assim, what is your biggest strength? E eles perguntam mesmo essas coisas batidas e tem que estar com a resposta preparada mesmo, mas eu adaptava de acordo com o que aquela vaga pedia. Então, por exemplo, eu tinha uma lista de quais eu acho que são os meus pontos mais fortes. E aí eu tava aplicando pra uma vaga mais criativa, aí eu falava que eu sou uma pessoa muito criativa. Ou eu tava aplicando pra uma vaga mais operacional e eu falava, eu sou uma pessoa multitasking, sou uma pessoa que aprende rápido, sou uma pessoa organizada. Que aí, tipo, é mais importante do que você ser uma pessoa criativa. Então, eu fui adaptando, isso foi muito legal. E aí aqui eu fui organizando os lugares que eu apliquei. Como vocês podem ver, 7 que eu apliquei eu já fui rejeitada direto. Eu nem fiz, tipo, 1 ou 2 entrevistas. Eu simplesmente fiz o application e já responderam, muito obrigada, mas não. Então é super normal levar um monte de rejeição. E a maioria dessas rejeições vieram logo no começo. Tipo, acho que essas devem ter sido as 7 primeiras que eu apliquei, porque eu demorei também pra entender um pouco quais vagas que funcionavam com as experiências que eu tinha. Que aí tem a ver também com quais vagas funcionam com o meu currículo. Talvez para essas vagas eu devia adaptar meu currículo diferente. Então é importante você ir vendo pra você, ir testando e sabendo por que eu tô... Essas vagas todas eu fui rejeitada, mas aí de repente eu comecei a receber um monte de sim. O que foi que mudou? Ah, foi a descrição da vaga? Foi a posição? Foi o jeito que eu escrevi a cover letter? E eu poder fazer essa análise. Então, mais ou menos... Foi assim, eu vou mostrar essa de uma vaga que eu fui oferecida, mas eu acabei não aceitando por causa do horário, não era flexível e como eu sou estudante, simplesmente não dava, mas eu fui até o fim, eu fui oferecida e aí eu ia anotando tudo, tipo assim, aqui eu tinha todas as entrevistas, como que foi, tecnicamente eles me falaram na primeira entrevista que seriam 4 fases. No fim foram só 3, na terceira eles me ofereceram e eu tive que rejeitar, mas tudo bem. E eu ia anotando o nome das pessoas também, pra relembrar, anota tudo, gente, porque na hora da entrevista você tá ali focada, não sei o que, você vai esquecer. Então, principalmente entrevista no computador, nossa, melhor coisa, porque você tá escutando e você tá anotando, escrevendo rápido em vez de estar no papel. É muito bom, claro que eu fazia isso discretamente, né? Eu anotava uma coisa em outra e depois passava aqui pra não ficar, tipo, digitando no meio da entrevista. E eu até anotei algumas perguntas que eles me fizeram pra eu também usar isso como base para as minhas próximas entrevistas, para talvez me preparar melhor, ter uma resposta melhor, ou saber que, tipo, nesse tipo de lugar, para esse tipo de vaga, é possível que façam esse tipo de perguntas. Não sei, é material. É um material, tipo, super importante que você não encontra na internet e que aí você coleta de você mesma, das suas experiências, dependente da sua área. Aí eu fazia notas todos os lugares que eu apliquei, né, como eu mostrei pra vocês, eu dou uma pesquisada sobre a empresa no geral, eu estudo por um tempinho quem é, o que eles vendem, o que eles fazem, quais são os valores da empresa, quem é o CEO, então eu dou uma pesquisada e coloco algumas coisas gerais aqui, tipo se elas têm um bordão, alguma coisa assim, e... Isso também foi muito interessante. Essa vaga aqui era de Social Media Intern, que é uma coisa que eu tenho muita experiência e sei fazer, né, gente? É com isso que eu trabalho e eu acho que é por isso que eles ficaram tão interessados em mim, porque eu tenho muita experiência. Então, logo que eu fui fazer a primeira entrevista, eu já tinha preparado uma análise da rede social deles. Claro que isso é muito específico da minha área. Se você tá na minha área também, essa é uma mega dica, que faça uma análise das redes sociais. Se é algo que você pode olhar e falar, já faça essa análise. E de ter feito na minha terceira entrevista, numa segunda entrevista, que foi uma atividade, eles pediram pra fazer essa análise e aí eu já tinha o material. E também na próxima entrevista fizeram mais perguntas relacionadas a isso. Então, assim, como que você... Basicamente, é o que eu escrevi assim, how can I add value? Como eu posso adicionar valor? Então, o que eu faria diferente? O que eu adicionaria? A minha habilidade de senso crítico, de poder olhar e falar isso tá bom, isso não é, eu faria diferente, eu investiria assim. Ou fazer perguntas, eu trazia perguntas. Por que vocês usaram essa estratégia tal nas redes sociais da Europa, mas aí dos Estados Unidos, que é uma marca que tem na Europa e Estados Unidos separado, vocês usaram essa estratégia? Porque mostra que eu sei, que eu consigo olhar um Instagram e saber qual estratégia tá sendo aplicada, e eu chego lá com uma pergunta, em vez de falar, isso tá errado, isso tá certo, eu chego lá com uma curiosidade, tipo, tava analisando as redes de vocês e notei que vocês têm estratégias diferentes. Por quê? Eu gostaria de saber por quê. Por causa disso, disso. Tá, legal, não sei o quê. E aí você consegue até, enfim, ter uma troca e mostrar que você, né, tipo, sabe do que você tá falando.
Então eu fiz todos esses estudos para todos os lugares que eu tenho aplicado. Então, como vocês podem ver, tipo, tem algumas que não respondem, que já faz, sei lá, mais de um mês que eu apliquei e nunca respondeu, nem negativamente, nem positivamente. Eu deixei aqui, mas eu tenho quase certeza que não vou ser chamada. E eu tenho mantido aí essas anotações porque elas vão ser importantes pra qualquer ponto, nem que tipo, sei lá, talvez eu não consiga nenhum estágio agora e aí espere alguns meses pra voltar a aplicar, não sei, porque agora também, né, começa a faculdade, enfim. Ter essas anotações e ter esse material aqui é muito importante, então tem sido essa a minha estratégia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque é diferente, né, gente? É bem diferente. Minha vida tem mudado bastante e ao mesmo tempo que é muito legal poder compartilhar com vocês todas essas mudanças, não é fácil lidar com as expectativas alheias de quem eu devo ser ou deveria ser aqui na internet, porque tem muitos registros meus antigos e aí eu sou constantemente relembrada por algumas pessoas que assistem os vídeos e têm essas expectativas de que eu continue sendo a mesma pessoa e continue fazendo as mesmas coisas, criando conteúdo da mesma maneira ou criando conteúdo da maneira que essa pessoa gostaria que eu criasse. E a vida não é assim. Eu crio conteúdo para a internet, mas não para uma pessoa em específico, né? Tenho um público aqui, ainda bem, muito legal, mas sempre são ócios do ofício, faz parte. Eu acho que comunicar que essa expectativa não vai ser atendida por mim, tipo, uma expectativa individual de alguém que me assiste, de eu queria que você voltasse a fazer vídeos sobre dates. Não é uma coisa que eu crio mais, gente. Eu tive uma fase, eu fui jovem, né? Eu ainda sou muito jovem, mas eu já fui jovem de 20 anos que compartilha essas coisas e eu não sou mais essa pessoa. A gente cresce, a gente amadurece, a gente tem outra visão sobre as outras coisas. Eu não apago os meus vídeos antigos porque eu não tenho nenhum arrependimento, nenhuma vergonha das coisas que eu falei, que eu contei, que eu compartilhei. É a mesma coisa que ter vergonha da sua adolescência. Eu não tenho vergonha da minha adolescência, eu não tenho vergonha dos meus 20 anos, que é apenas uma fase que eu tive da minha vida de amadurecimento. Com certeza, quando eu tiver nos 40, eu também vou olhar e falar, a Marina se preocupava com isso, com 30 e não sei o que, e nossa, né, hoje em dia já não me preocupo, isso já não tem tanta importância, relevância, enfim. A gente cresce, a vida muda, e eu acho que essa que é a grande beleza. Se quem se vê, quem tem interesse, quem gosta de saber, mesmo que você não vá, tem um monte de gente aqui que fala, nossa, amo morar no Brasil, ou amo morar onde eu moro, não tenho vontade nenhuma de fazer o que eu faço, mas gosta de escutar as minhas percepções, gosta de, né, tipo, coloca aí no foninho, faz as coisas, ou assiste, eu não sei o que, te acompanha, isso que é a criação de conteúdo pra internet, mas as coisas vão mudando, vão evoluindo. Eu gosto muito de poder passar aprendizados com vocês, pra vocês, não somente, esse é meu dia, muito bonito, muito legal e é assim que eu faço, mas trazer o que eu pesquisei, o que deu certo, o que não deu, mostrar um pouquinho também desse por dentro das aplicações. Tem sido uma jornada, dá nervoso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero voltar logo com notícias, talvez com um estágio novo, um trabalho novo, não sei. Vamos ver, mas muito obrigada por todo mundo me acompanhando. Um beijo e até a próxima.